Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. A aula desta ocasião diz respeito a Estado e religião. Aula de número 7. A liberdade de crença é o assunto inicial que a gente trata aqui, e o exercício do culto religioso, que são garantidos na Constituição Federal do Brasil. E essa liberdade religiosa ela decorre daquilo que ficou conhecido entre os historiadores como a separação entre Estado e Igreja, que era existente no Brasil desde o início da República de 1889. Algo que, obviamente, nem sempre foi dessa maneira, melhor dizendo. Você tem uma imagem, você deu uma pausa, como de costume, deu uma lida, está associado ao assunto. E começamos aqui adentrando com uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha, um documento muito engraçado, curioso, bem relevante também para a nossa visão quando a gente compara com a visão naquela ocasião e as diferenças e como que as coisas estão sendo descritas. Ele apresenta esse relato aí que diz respeito à chegada dos portugueses no que veio a ser conhecido como Brasil. Eis o que ele diz. E quando ao Evangelho que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. Então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos. Como nós estávamos com as mãos levantadas em tal maneira sossegadas, que certifico a Vossa Alteza nos seja muita devoção. Um tópico primeiro aí, capitanias hereditárias. Como o governo português ele nunca teve, a princípio aí dessa história que estamos tratando, ele não tinha recursos suficientes, não nunca, né? Ele não teve, na ocasião, melhor dizendo, para investir na colonização do Brasil. A solução inicial foi transferir as porções de terra, que estão divididas nesse caso aí, né? Um exemplo, né? De uma das divisões, para que pessoas particulares, não o Estado, né? Pessoas geralmente de nobreza portuguesa, lusitana, viessem então ser responsáveis pelo investimento nessas terras, o cuidado, governança, o governo, né? E se remetia à figura do próprio rei de Portugal. Então, em 1534, rei Dom João III, ele ordena essa divisão do território da colônia em grandes porções de terra, são as 15 capitanias ou donatárias, entregando-as a pessoas que se habilitaram ao empreendimento dessas capitanias, né? Foram destinadas aos capitães ou donatários, você pode chamá-los dessa maneira também, não só donatários, capitães também. Então, nomeado pelo rei, o donatário ele era a autoridade máxima dentro da capitania e com a morte dele, a princípio, a administração passar para o descendente dele. Por isso que a gente chama aí de capitanias hereditárias. Falando dos direitos e deveres, vínculo jurídico entre o rei de Portugal e os donatários, era estabelecido em dois documentos básicos: a Carta de Doação, que conferia ao donatário a posse hereditária da capitania, e os donatários não eram donos das capitanias, mas de parte das terras, e a eles era transferido então o direito de administrar a capitania e explorá-la economicamente, melhor dizendo, e a Carta Foral, que estabelecia os direitos e deveres dos donatários, que eram relacionados à exploração da terra. E aqui a gente tem alguns. Você dá uma pausa, leio da esquerda aí, os direitos e os deveres. Acredito que estou aqui em cima. Eu vou ler aí a parte da direita. Assegurar ao rei de Portugal o quê? 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra, 25% dos lucros sobre os metais e as pedras preciosas que fossem encontrados e, por fim, o monopólio da exploração do pau-brasil. Aí você tem uma imagem mais clara, né? Não tão artística, referente ao Tratado de Tordesilhas e as capitanias. Isso aí é datado de 1534, a divisão. Então, as dificuldades com as capitanias, elas existiam, obviamente. Do ponto de vista econômico, o sistema não alcançou o resultado esperado pelo governo português. Entre as poucas capitanias que tiveram progresso e lucros, principalmente com a produção do açúcar, a gente destaca aí Pernambuco,
e São Vicente, essas duas capitanias. As outras não prosperaram por vários motivos. Então, olha aqui, ó, Pernambuco em cima e mais abaixo, na parte mais sul, você tem São Vicente. Então, identifique lá, se não conseguiu acompanhar a minha instrução, porque eu não apontei com a caneta laser, dê uma buscada lá. As capitanias geralmente eram muito extensas e os donatários não tinham recurso para explorá-las. E assim muitos acabavam perdendo interesse pelas capitanias, acreditando que aquele lugar não haveria de dar um recurso financeiro em volta, não compensaria o trabalho investido e o capital investido na produção. Então alguns nem tomaram posse da terra, melhor dizendo. Os colonos então eles acabaram tendo que enfrentar hostilidade muitas vezes dos índios que resistiram à dominação portuguesa. Para muitos nativos o lugar era o único jeito de se defender da invasão das terras. A luta, melhor dizendo, era o único jeito de defender a invasão das terras e da escravidão que os conquistadores quiseram impor já no período pós-início da chegada, né? Não existiam aí problemas de comunicação entre as capitanias também, que ficavam separadas por grande distância, território enorme que o Brasil é hoje, naquela época então, nem se fale, né? Para início, exploração, as coisas muito rudimentares. O início mesmo, com certeza foi um trabalho bem mais difícil. As condições de transporte eram precárias, obviamente, e havia o quê? Capitanias isoladas umas das outras e até mesmo em relação a Portugal. Uma viagem de navio à Bahia, por exemplo, de Bahia a Lisboa, por exemplo, ela durava aproximadamente 2 meses. Nem todas as capitanias elas tinham solo apropriado também para cultivo da cana-de-açúcar e a produção da cana era a que mais interessava os objetivos da coroa naquele momento e dos comerciantes envolvidos ali no comércio colonial. Toda a questão do açúcar, a gente também pode ir tratando mais aqui à frente, em outras aulas. Então assim restava o que aos donatários, a princípio? O que era aí que mais eles exploravam? Para o Brasil, e até isso gerava pouco lucro para eles. Apesar das dificuldades, alguns historiadores sustentam que o sistema de capitania, ou de capitanias, acabou sendo o fundamento da colonização da América Portuguesa. Estimulou então o quê? Formação e desenvolvimento dos pequenos núcleos e primeiros núcleos, né? De povoamento, como São Vicente em 1532, Porto Seguro em 35, Ilhéus em 36, Olinda em 37 e Santos em 1545. Também contribuiu com o fato aí dos colonizadores portugueses, né? Contribuiu para eles no sentido de preservação da posse das terras e revelar possibilidades de exploração econômica da colônia. Mais uma imagem aí de curiosidade relacionada ao assunto, pause e por favor dê uma lida aí na legenda. Algumas mulheres portuguesas também acabaram participando aí da administração das capitanias. Brites de Carvalho, por exemplo, ela controlou uma sesmaria no norte da Bahia em 1583 após a morte do marido. Esposa de Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, ela também se destacou, de acordo com alguns estudos que têm surgido. Brites Mendes de Albuquerque, ele assumiu aí, melhor dizendo, ela assumiu o governo da capitania depois da morte do marido. E aqui nós temos estudiosos que falam aí, nesse dicionário Mulheres do Brasil, que durante o governo de Brites, Pernambuco era a mais desenvolvida capitania do Brasil. Tinha mais de 1.000 colônios e mais de 1.000 escravos. Nos anos 1570 havia na capitania cerca de 66 engenhos que produziam 200.000 arrobas de açúcar anuais. Ana Pimentel, uma outra mulher, esposa do donatário Martim Afonso de Souza, ela participou da administração da capitania de São Vicente. E depois de um breve período nas terras brasileiras, Martim Afonso voltou para Portugal para ocupar o cargo de capitão-mor da Armada da Índia e a sua Ana Pimentel acabou virando a amada esposa e responsável pelo governo da capitania. Em sua administração, ela organizou o cultivo da laranja, arroz, trigo e acabou introduzindo também a criação de gado naquelas terras. Os problemas das capitanias hereditárias, elas levaram a coroa portuguesa a buscar diferentes soluções para a administração da colônia na América. Ainda no reinado de Dom João III, foi instituído o governo geral,
conduzido por um funcionário do governo português, chamado governador-geral, que ajudaria os donatários, interferia mais diretamente no processo da colonização no Brasil, e o governo acabou coexistindo com o sistema das capitanias hereditárias. Isso aí durou até 1759, como coloquei aí para vocês na tela, quando as últimas capitanias elas foram extinguidas e o território brasileiro passou a ser efetivamente administrado por representantes da coroa portuguesa e não mais por particulares. O governo português escolheu a capitania da Bahia como a sede do governo geral, a qual foi retomada então pela coroa. E a escolha foi motivada por interesses administrativos, até porque a capitania ela ficava em um ponto central para a época, né, da costa, facilitando a comunicação com outras capitanias. Ele foi erguida a primeira capital do Brasil, Salvador. É uma imagem contemporânea. E as obras de Salvador, elas de construção tiveram começo no dia 1 de maio de 1549, terreno bem elevado de frente para o mar. Localização que facilitava a defesa militar da cidade. Você tem um forte aqui na parte inferior da imagem. Aí da época, né, do período do Brasil inicial. Você tem aí uma ilustração da época, do século XVI, né, anos 1500. E passemos agora aqui quanto à questão do regimento do governo geral. Mesmo tendo diferentes regimentos que estabeleciam o papel dos governadores gerais, quase todos eles tinham itens relacionados à defesa da terra contra ataques de estrangeiros, incentivo à busca de metais preciosos também, bem como apoio à religião católica e luta contra a resistência indígena. E segundo esses regimentos, o governador ele tinha várias funções, como militares, como o comando e defesa militar da colônia, administrativas, com relacionamento dos governadores e capitanias, né? Diz respeito a isso, e controle dos assuntos ligados às finanças e judiciários, com direito de nomear funcionários de justiça e mudar penas, bem como funções eclesiásticas, indicando sacerdotes para paróquias. E para desempenhar essas suas funções, o governador geral contava com 3 auxiliares: ouvidor-mor, encarregado dos negócios da justiça, provedor-mor, encarregado dos assuntos da fazenda, e o capitão-mor, encarregado da defesa do litoral. E apesar disso, os governadores gerais eles tiveram problemas para cumprirem suas funções. Tendo a dificuldade de comunicação entre as capitanias, o governo geral frequentemente enfrentava oposição de poderes locais, especificamente de indivíduos intitulados aí, ou chamados de homens bons, ou seja, homens de posses, proprietários de terra, de gado, de escravos. E nas vilas e cidades em que residiam, eles formavam aquilo que são as câmaras municipais, carregadas da administração local, as quais foram sendo estruturadas paralelamente à formação das primeiras vilas. E a atuação ali abrangia o quê? Setores como abastecimento, tributação, execução de leis, organização de expedições contra índios, determinação de construção de povoados, estabelecimento de preços de mercadorias. E os 3 primeiros governadores gerais estão aí respectivamente no slide do Brasil, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Men de Sá. Então, falando do primeiro governo geral, Tomé de Souza foi o primeiro, né, governador-geral do Brasil. Em seu governo, de 1549 a 1553, ocorreu a fundação de Salvador, primeira cidade capital do Brasil, criação do primeiro bispado brasileiro, implantação da pecuária, incentivo do cultivo da cana-de-açúcar e organização de expedições de exploração do território buscando metais preciosos. E com Tomé de Souza vieram também 6 jesuítas, chefiados pelo padre português Manuel da Nóbrega, com a missão de catequizar os índios. Os jesuítas eles faziam parte de um mundo regulado por normas e costumes das sociedades católicas europeias. Eles não aceitavam, obviamente, aspectos das culturas indígenas, conflito, né? Eles extraem isso da interpretação que eles fazem do livro do cristianismo, que é a Bíblia. E aí eles condenaram aí a nudez, a poligamia, à luz da escritura, a Bíblia, né? Antropofagia, bem como também crenças próprias de povos indígenas. Assim começa aquilo que
Antropólogos, sociólogos, historiadores tendem a chamar de aculturação, a modificação da cultura dos indígenas. Os europeus querendo então transmitir os seus valores por meio aí dos jesuítas, do cristianismo, né? Reuniam populações indígenas em aldeias ou aldeamentos e aí cumpriam o que bem entendiam ser aquilo que é a verdade. Então, Duarte da Costa, como eu disse, o segundo governador-geral do Brasil, o governo dele aí 1553 a 1558, vieram mais jesuítas ainda para a colônia e entre eles o que mais se destaca é José de Anchieta. Em janeiro de 1554, Anchieta e Manuel da Nóbrega, eles fundam o Colégio de São Paulo, essa aí, imagem atual, preservado, né, em memória àquela época, junto ao qual surge aí a vila que originou a cidade de São Paulo, né, no Planalto de Piratininga. O governo de Duarte da Costa, os franceses, com a ajuda de grupos indígenas, como os Tupinambás, invadem a Baía de Guanabara, naquilo que conhecemos hoje como Rio de Janeiro. Fundam ali um povoamento que recebe o nome de França Antártica, a duração ali de 1555 a 1567. E você tem a imagem lá, né? Que eu falei há pouco, você confere aí. E quanto ao terceiro governo-geral, relacionado a Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, governo de 1558 a 1572, os franceses são expulsos do Rio de Janeiro com a ajuda do chefe militar Estácio de Sá, que é o sobrinho do Mendes Sá. O governo geral ele expulsa então esses franceses em 67 e luta contra os índios que resistem à conquista colonial portuguesa. As ações desse governo aí levam à destruição de várias aldeias do litoral brasileiro no século XVI. Prosseguindo, a gente também fala aqui de alternâncias na administração, que são necessárias a gente tocar nesse assunto, centralizações e descentralizações do governo. Até porque os historiadores eles consideram que a administração colonial da América Portuguesa ela tinha duas tendências que ficavam se revezando, a saber, centralização e unificação, né, do governo, que era praticada quando a metrópole queria controlar e fiscalizar melhor a colônia, e a descentralização, a divisão do governo, que era praticada quando a metrópole queria ocupar regiões despovoadas para impulsionar o desenvolvimento local e adaptar o governo às necessidades dos colonos. E dos seus próprios interesses também, né, de exploração. A gente consegue ver isso aí nos períodos mais tardios. Com os governos gerais, a administração do Brasil colonial é centralizada, mas no fim do governo de Mendes Sá, rei de Portugal resolve dividir a administração da colônia entre governos do Norte e do Sul. A divisão fica dessa maneira aí, coloco aí para ficar bem fixado para você. Governo do Norte com sede em Salvador, chefiado por Luiz Brito de Almeida, e o governo do Sul com sede no Rio de Janeiro, chefiado pelo desembargador Antônio Salema. E em 1578, insatisfeito com os resultados da experiência, né, o rei de Portugal decide voltar atrás, estabelece novamente um único centro administrativo no Brasil, com sede em Salvador. Também devemos falar aqui sobre a Confederação dos Tamoios nessa aula, relacionada a esses assuntos que estou trazendo. E aqui Benedito Prez e Eduardo, não sei como é que se fala esse nome, Onaê, ou Ronaê, não sei, apresentam a seguinte interpretação daquilo que veio a ficar conhecido como Confederação dos Tamoios. Prestemos atenção. Para combater a escravização dos indígenas feita em grande escala pela família de João Ramalho, que vivia no Planalto de Piratininga, e como protesto contra as aldeias dos padres jesuítas, várias nações indígenas resolveram se unir. Assim, os tupinambás, parte dos tupiniquins, os carijós e os guaianás das regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, com apoio dos franceses, fizeram uma grande aliança de guerra que recebeu o nome de Confederação dos Tamoios. Na língua tupi, esse termo tamoio ou tamuia significa nativo, velho, do lugar. Portanto, era uma guerra dos antigos do lugar, dos donos da terra contra os portugueses, os invasores e inimigos dos indígenas. A guerra durou 5 anos. Vários líderes tupinambás se destacaram, como Cunhambebe e Aimberê. Os ataques tiveram altos e baixos, e o grande aliado dos portugueses foi certamente a varíola. Por volta de 1564, a forte epidemia ataca o litoral de norte a sul,
Centenas de indígenas morrem, inclusive o grande Cunhambebe. Com a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, a Confederação dos Tamoios foi enfraquecendo, porque não tinha de quem receber armas de fogo. Os portugueses jogam pesado, não só enviando de Portugal um reforço militar, como também envolvendo os jesuítas nessa guerra. A participação do padre Manuel de Nóbrega e do José Anchieta foi decisiva para a vitória portuguesa. Por meio deles acontece o Tratado de Paz de Peroig, que na realidade foi um tratado de morte para os tupinambás, na interpretação desses autores. O final da guerra foi desigual e violento. 10.000 sobreviventes dessa campanha militar foram levados para algumas aldeias dirigidas por jesuítas no Rio de Janeiro e Bahia. Você tem um quadro aí relacionado a essa temática do tamoio, né? Você dá uma pausa aí no vídeo e lê a legenda, por favor. E na época da colonização, o catolicismo, devemos ressaltar, como sempre, né, deixar bem claro, era a religião oficial de Portugal. Os súditos portugueses eles tinham que ser católicos, senão ficavam sujeitos à perseguição. E muitos religiosos católicos participavam do processo de colonização, com ajuda conjunta aí de representantes da coroa portuguesa, em que essa participação ocorria por conta do governo português, a igreja terem sido ligados pelo regime de padroado, isto é, um acordo entre o Papa e o rei, que fazia o quê? Estabelecia deveres e direitos da coroa portuguesa para com a igreja. Isso aqui é importante, presta atenção. Regime de padroado, acordo entre Papa e rei, estabelecendo deveres e direitos da coroa portuguesa para com a igreja. Então, eis aí os principais deveres: garantir a expansão do catolicismo nas terras conquistadas por portugueses, construir igrejas e cuidar da conservação delas, e remunerar sacerdotes pelo trabalho religioso. Entre os principais direitos, nós destacamos aqui o nomear bispos e criar dioceses, regiões eclesiásticas administradas por bispos, recolher o dízimo, a 10ª parte dos ganhos ofertado pelos fiéis à igreja, nos cultos, né? Ou nas missas, melhor dizendo, porque culto é um termo mais utilizado no meio protestante. Missa. A igreja e o Estado português, então, eles atuavam com uma certa harmonia. As autoridades políticas, elas administravam a colônia, decidindo, por exemplo, quantas formas de ocupação do território, povoamento e também produção econômica, enquanto os religiosos tinham que fazer o quê? Ensinar obediência a Deus, ao rei, defender o trono por meio do altar, dizem alguns estudiosos da história, né? Utilizar o altar, o lugar lá na frente da Igreja Católica, como um meio de comunicação para reforçar a defesa do rei e o poder do rei. Apesar disso, existiam vários momentos aí de conflito entre sacerdotes católicos e autoridades da coroa portuguesa. Nesse sentido aí, foi frequente a participação até mesmo de padres em rebeliões coloniais, só para mencionar. Então, falando de vivência religiosa, eu trago aqui uma citação de Luiz Mota, que traz alguns aspectos religiosos presentes no meio da população brasileira da época colonial. Eis o que ele diz. No Brasil colonial, seguindo o costume português, desde o despertar, o cristão se via rodeado de lembranças do reino dos céus. Na parede contígua à cama havia sempre um símbolo visível da fé cristã, um quadrinho ou caixilho com gravura do anjo, da guarda ou do santo, uma pequena concha com água benta, o rosário dependurado na cabeceira da cama. Antes de levantar-se da cama, da esteira da rede, todo cristão deveria fazer imediatamente o sinal completo da cruz, recitando a jaculatória, uma oração curta. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a citação conforme ocorre no livro. Mais devotos, ajoelhados no chão, quando menos recitavam Beabá, do devocionário popular, Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo e a Salve Rainha. Orações que, via de regra, todos sabiam de cor, na parede da sala de muitas casas coloniais, saindo do quarto, lá estavam para ser venerados e saudados os quadros ou registros dos santos, se escreve assim mesmo. E deixando essa questão aí de lado um pouco, falemos aqui de um outro ponto muito importante para o estudo da história do Brasil, que geralmente é bem destacado e cobrado, que é a Inquisição. Nem tudo estava debaixo do domínio do catolicismo na América Portuguesa, e parte da população colonial acabava resistindo ou escapando da obrigação de seguir a religião católica. Eles praticavam outras religiosidades, seguiam o que dava na telha, nascidas aí muitas vezes as pessoas em um ambiente sincrético de crenças, ritos, era uma mistura bem
Ainda hoje o Brasil é conhecido por essa mistura, né? Vários ritos, crenças, várias tradições culturais, sejam de indígenas, africanos ou europeias, né? E catimbós, por exemplo, calundus, candomblé, benzimentos, simpatias, tudo aí é exemplo de manifestações religiosas que, mesmo condenadas pela igreja, eram praticadas por vários grupos. Uns anos atrás era muito comum o povo ficar entendendo e fazendo uma generalização, como se fosse tudo formalzinho, o catolicismo dominava. Mas a gente lendo a história e analisando os documentos, a gente consegue saber que não era tudo assim tão bonitinho, né? O catolicismo geral tinha outras coisas que eram praticadas, sempre escapava ao governo da coroa e da própria igreja, né? Então, para combater essas práticas, que eram conhecidas como crimes contra as verdades da fé cristã, autoridades católicas e da coroa portuguesa enviaram ao Brasil representantes do Tribunal da Inquisição, que foi reativado na Europa por volta ali dos meados, melhor dizendo, do século XVI. E nessas visitações, o sacerdote representante da Inquisição, conhecido como visitador, né, abria um processo punitivo contra os acusados de crime contra a fé católica. Muitos acusados eram levados até mesmo para Portugal para julgamento. Nas visitas feitas em Pernambuco e na Bahia, sul da colônia também, no Pará, desde aí 1591, até pegando 1769, a Inquisição ela persegue muitos cristãos novos, quais tinham vindo aí de Portugal para a colônia. O que é um cristão novo? Era um judeu, praticante da fé judaica, né? Israelita, né? Povo de Israel. Mesmo que não tenha nascido em Israel, é do povo israelita, eles se consideram, né? Em filiação à fé judaica. Os judeus eram obrigados a se converterem ao catolicismo em Portugal, em 1497. A gente vê isso. Na Espanha também acontece um processo semelhante, com os judeus sendo convertidos até mesmo à força ao catolicismo. E aí eles são ali na Espanha conhecidos como marranos, esses indivíduos aí que ficaram conhecidos aqui no Brasil como, debaixo dessa terminologia, melhor dizendo, cristão novo. Então, eles eram acusados de praticarem o quê? De maneira secreta a religião judaica. Aí a Inquisição ela acabou perseguindo muitas pessoas além deles, né? Pessoas acusadas de feitiçaria, blasfêmia, práticas sexuais proibidas, prostituição, homossexualidade. Tem até um livro, um texto dos Nefandos que fala bastante sobre essa questão dessas práticas aí da sexualidade. Caso alguém tenha curiosidade, consegue achar esse texto aí tranquilamente. Temos aí uma imagem representando a questão da religiosidade, né? E passemos aqui para falar um pouco sobre essa questão das várias religiosidades que chegaram ao Brasil, em especial aí com uma questão que não é geralmente tocada, né? A religião menor aí do que o cristianismo no Brasil, né? Relacionada de certo modo à questão católica, principalmente hoje, né? Eu vou descrever aqui para vocês, que é o Círio de Nazaré, realizado há mais de 2 séculos no Brasil. Celebração que é católica, criada em homenagem àquela que é conhecida no meio católico como a Nossa Senhora de Nazaré. E por causa da sua importância, o Círio, né, declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. E no decorrer da história, esse Círio com C, não Círio com S, Círio com S é do pão, né? Virou uma tradição cultural ampla que acabou misturando vários aspectos religiosos, artísticos, alimentares, né? E você deu uma pausa aí, daí que era da minoria, que eu confundi, eu achei que essa daqui era a religiosidade que tinha a ver com candomblé. Me deu uma mistura aqui de ideias na cabeça e eu me enganei. Mas aqui os estudiosos colocam como, acima de tudo, algo do catolicismo, que fique claro então. Você tem as procissões, não só a pé, né? Também de barcos, como está aí na imagem. Dê uma lida, por favor. Concluímos por aqui com a revisão, como a questão da Universidade Mackenzie, processo seletivo deles. Dê uma lida aí das funções desempenhadas pela Igreja Católica no período colonial e marque aí qual que se destaca. E
diz respeito melhor aí àquilo que estamos estudando. Tendo lido, a resposta é a seguinte: se você não quiser ouvir, dê uma pausa. E é essa daí. Letra D, última opção. Encerramos por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para você. E até a próxima, então.